Depois de muito tempo sem aparecer aqui, cara, voltamos à nossa programação normal, cara. E eu vou começar esse 2026, esse é o meu primeiro vídeo do ano, cara. Já vamos começar com o quê? Com conteúdo a respeito de concursos públicos. Até porque aquela coisa, a gente tira férias, a gente tira uns diazinhos para descansar, como foi o meu caso, mas a vida não para. Até porque tem vários e vários concursos aí para esse ano de 2026. E o que a gente já estava trabalhando vai ocorrer aí nos próximos meses, que é a respeito do concurso de Campos dos Goytacazes, que se eu não me engano vai acontecer em março, né? Ainda tô pensando se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Estamos aí nos preparando desde 2025 e não vai ser diferente agora em 2026, até porque quando eu entrar no finalzinho de fevereiro, cara, já estamos praticamente na reta final de estudos. Então a gente tem que pegar firme aí agora nesse primeiro mês aí de janeiro, fevereiro todo, independentemente se tiver carnaval ou não, é importante que você estude e até, cara, um dia antes da prova é fundamental também que você esteja revisando a matéria. E lembrando, né, que também tem um concurso, se eu não me engano, de Saquarema, que já define o banco e tudo mais. Então eu vou trabalhar as mesmas questões para as duas provas, tá ligado? Então, sem muita enrolação, vamos partir para nossa primeira questão, que vai nos perguntar o quê? Durante as grandes revoltas no Brasil Império, no período da regência, Caio Prado Júnior defende a tese de que a cabanagem pode ser considerada como um dos mais, se não o mais notável movimento popular no Brasil. É o único em que as camadas mais inferiores da população conseguem ocupar o poder de toda uma província. A primeira insurreição popular que passou da simples agitação para uma tomada efetiva de poder. Além da característica anteriormente apontada, a cabanagem se apresenta como, letra A única revolta regencial em que os participantes não foram punidos com violência e tiveram o perdão por parte da coroa. Letra B, uma emergência da participação cidadã paraense que luta contra as arbitrariedades governamentais e deixa clara sua insatisfação. Letra C, uma conscientização do ideário popular que, a partir do princípio da não violência, conseguiu congregar poder e igualdade social ao mesmo tempo. E letra D, a rebelião mais organizada, com um projeto político definido que representava detalhadamente os anseios de toda a população pernambucana. É aquela coisa, né? Uma alternativa fala pernambucana, outra fala paranaense. E aí, como é que fica essa questão? Então pausa aí e tenta responder. E a alternativa correta vai ser letra B de Brasil, uma emergência da participação cidadã paraense que luta contra as arbitrariedades governamentais e deixa clara sua insatisfação. A cabanagem, cara, aconteceu ali no período regencial. É importante dizer, né, o que foi o período regencial. Aí, recapitulando bem brevemente, é o período, cara, que Dom Pedro II ainda está muito novo para governar. A gente vai ter depois, posteriormente, nessa questão do golpe da maioridade, onde de fato ele passou a governar o Brasil. Então, nesse período aí vai acontecer várias e várias revoltas, né, como teve essa questão da cabanagem, vai ter também essa questão da Revolução Farroupilha. E a cabanagem, ela vai acontecer de 1835 até 1840 e vai acontecer na província do Grão-Pará. E como a questão deixou claro para nós, ela vai ser uma revolta muito popular e importante durante esse período. E como a questão também deixou claro para nós, né, destacou principalmente aí na visão do autor, né, Caio Prado Júnior, ele vai dizer que essa revolta, ela foi de cunho popular. A população principalmente inferior ali, os mestiços, os indígenas, os cabanos, eles vão se reunir e tomar o poder, o que era algo inédito naquele momento, né? A camada popular, a camada mais baixa ali da sociedade vai conseguir se rebelar e tomar o poder, né? Depois a gente vai ver que vão ter outros movimentos, outras revoluções, outras revoltas que vão conseguir esse feito, mas naquele momento, cara, era algo que nunca tinha acontecido no Brasil. Aquela coisa, né? Eles estavam lutando ali por melhores condições de vida, lutando também contra essa questão autoritária do governo. Por mais que Dom Pedro não estivesse governando, cara, tinham pessoas que estavam governando em seu nome que eram extremamente autoritários. Não somente eles, mas como outros grupos também espalhados pelo Brasil que vão se rebelar contra o governo, tá ligado? Então eles vão lutar contra essa questão autoritária, lutar também contra tributos altíssimos econômicos. Então essa galera de fato vai começar a se rebelar contra isso. E aquela coisa, houve uma grande repressão sim, e claro, né, os participantes e os líderes vão ser reprimidos, muitos vão ser mortos e presos. E vamos partir para a nossa segunda questão, que vai nos perguntar o quê? O fim da ditadura militar no Brasil
praticamente torna inevitável a criação do Ministério da Cultura. No movimento de oposição à ditadura, os secretários estaduais de cultura e alguns setores artísticos e intelectuais reivindicam que o novo governo democrático, instalado em 1985, reconheça a cultura e a contemple como um ministério singular. O longo período de transição de reconstrução da democracia, que compreende aos governos de José Sarney, Fernando Collor de Mello e Itamar Franco, configura a circunstância societária e política na qual acontece a implantação do Ministério. A questão da cultura, especificamente no período da ditadura militar no Brasil, ficou, letra A, marcada exclusivamente pela censura e pela fragmentação de poder, que impedia a grande massa popular de tomar consciência dos pontos negativos da ditadura militar. Letra B, relegada apenas às classes periféricas. Isso aqui, cara, você já pode eliminar essa alternativa, por quê? Relegada apenas, quando a questão deixa assim, apenas, já tá deixando bem claro que tá errada, entende? Não tem essa de apenas um grupo, exclusivamente. Você tem que ter cuidado e malícia com essas palavras. Apenas, exclusivamente. Viu isso aí, cara? Ou algo similar, você já pode descartar. Letra C. Imersa a um período de profunda estagnação, sem produções nos seus mais variados âmbitos, uma vez que o controle geral de qualquer ação ficava a cargo dos órgãos recessivos do governo. A gente viu também, cara, que na ditadura militar a gente sabe que teve muita manifestação cultural, principalmente através das músicas. Porém, havia a censura. Então, muitos artistas, né, eles cantavam e faziam o quê? Uma música de duplo sentido, para tentar passar batido aos olhos ali da repressão e da censura. Então, não é só porque teve a ditadura militar que nada aconteceu, peças de teatros não foram escritas, o cinema brasileiro não produziu filme, e muito menos os artistas com suas obras de artes e músicas. Houve sim manifestação cultural. Então, a letra C também já pode descartar. E letra D, caracterizada em parte pela cultura de protesto e elaborada por artistas e intelectuais que, em parte, através de sua arte e de seu humor, criticavam a censura e o regime. E isso aqui está totalmente correto. Então foi basicamente isso que eu falei anteriormente, sabe? As outras questões vão dizer o quê? Principalmente a letra C, né? Vai dizer que foi um período que houve estagnação, nada foi produzido. E muito pelo contrário, como a gente viu aqui, cara. Você pode jogar no Google aí, cara, músicas aí dos anos 60, 70, 80, que você vai ver uma grande gama de produção e produções extremamente inteligentes e críticas. Não era uma música assim qualquer, solta como a gente tem hoje, né? Que só tem batida e refrão. Não, era muito pelo contrário. Né? Eram produções assim feitas para criticar o governo de uma forma sutil. Muitas músicas foram embarreiradas, né, de muitos artistas que tiveram que remodular as suas músicas. Então, quando você vê algo semelhante a essa questão anteriormente que a gente viu na letra C, de tipo, foi um período estagnado, não esquece, cara, foi um período assim de alta produtividade ali dos meios artísticos. Você jogar aí no Google, cara, no YouTube, músicas, peças de teatro, que vocês vão achar e vocês vão poder identificar como é que era fazer arte naquele contexto. E chegamos aí na metade do nosso simulado, na questão de número 3, que vai nos perguntar o quê? No dia 14 de abril é comemorado o Dia Mundial do Café. E o Brasil ainda ocupa a posição de maior produtor e exportador do café do mundo, né? É importante dizer que essa questão do café começou lá nessa questão do Brasil, né? Imperial principalmente, né? Onde vai ter o boom do café. Até hoje a gente guarda resquícios do Brasil colonial com essa questão da produção da cana-de-açúcar. Até hoje a gente produz cana-de-açúcar, né? E produz essa questão aí das matérias que vem a parte da cana-de-açúcar e do café também, né? Então a gente tem resquícios coloniais e imperiais na nossa economia até hoje, né? Com uma área destinada à cafeicultura totalizando aproximadamente 2,26 milhões de hectares em 2023, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, atrás apenas da água. Olha isso, mano, essa informação eu nem sabia. Segundo a Organização Internacional do Café, o mundo produziu entre outubro de 2021 e setembro de 2022 170,83 milhões de sacas de 60 quilos e consumiu 164,9 milhões de sacas de café. É muito café que a galera tá consumindo. O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Essa cultura do café, tanto em termos de plantio quanto em termos de consumo e hábito, está muito relacionada ao período imperial brasileiro, uma vez que, letra A,
o café ultrapassaria definitivamente o açúcar como principal produto exportador em termos de valor no início da década de 1830. Me parece uma alternativa boa. Vamos ver as outras. Letra B. Foi o período regencial que chegaram as primeiras mudas dessa planta, logo se espalhou por grande parte do território nacional. Letra C. O incentivo e quase obrigatoriedade de cultivo do café partiu de uma política pública empreendida por Dom Pedro I logo após a independência. Letra D. O hábito de tomar café e servir as visitas chegou com os imigrantes italianos a partir de 1850, com a instalação de lei de terras por Dom Pedro II. Isso aqui, na minha opinião, deu uma viajada legal. Então a alternativa de fato, mais correta e coerente vai ser a letra A. O café ultrapassaria definitivamente o açúcar como principal produto exportador em termos de valor no início da década de 1830. Como eu falei para vocês, a gente tem essa questão de plantar e exportar desde muito tempo, desde que o Brasil foi invadido. Desde o momento em que o Brasil foi descoberto, A gente teve essa questão aí dos ciclos econômicos que você estudou na escola e você sabe muito bem, O Pau-Brasil, o primeiro que saiu um vídeo aí no meu canal há algumas semanas atrás a respeito do ciclo do Pau-Brasil. Tivemos o Pau-Brasil, depois vamos ter a cana-de-açúcar, que vai se tornar aí um dos principais produtos naquele contexto aí de exportação e plantação, que a gente também vai ver essa questão da formação da elite, brasileira, muito em prol dessa questão da plantação e da exploração e da exportação da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar vai perdurar aí por um tempinho bom até chegar essa questão do ciclo do ouro, que vai ajudar a decair um pouco. E vai ter o momento do café, cara. O café ele vai ser plantado e vai ser comercializado e exportado e vai dar esse boom principalmente no Brasil imperial, no governo de Dom Pedro II. E aí que a gente vai ter uma modernização da capital do império, que era o Rio de Janeiro. Então o café vai acabar superando a cana-de-açúcar em questão de exportação, plantação e também na questão de valor. Essa questão da plantação do café, ele vai ficar concentrado ali em primeiro momento ali no Vale do Paraíba, depois vai começar a expandir ali para o oeste paulista, tá ligado? Então Rio de Janeiro e São Paulo vão ser aí os grandes nomes, aí os grandes estados em relação ao café. E depois, claro, vai ter essa questão do café em outras regiões do Brasil também, mas vai se concentrar na maior parte aqui mais no sudeste, tá ligado? Então, como eu falei pra vocês, vai ter esse boom aí da economia promovido pelo café. E aquela coisa, uma coisa extremamente triste, a escravidão vai aumentar também nesse período, tá ligado? Então o café deu o boom econômico, mas também deu o boom aí nessa questão da escravidão, até porque precisa de mais mão de obra para trabalhar nas plantações de café. E chegamos na penúltima questão do nosso simulado, a questão de número 4. Espero que você esteja gostando. E se você está gostando, cara, pausa aí, faz aquela coisa que você tem que fazer, que me deixa muito feliz, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, cara. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, cara, quer saber mais conteúdos de concurso público e de Enem também, até porque estou focada em trabalhar história para vestibulares e para concursos públicos, só me chamar nesse WhatsApp aqui pra gente bater um papo, onde eu vou te apresentar o meu curso de história voltado 100% para preparação para vestibulares e para concursos públicos. Beleza? Então não marca bobeira e me chama aqui, porque tá com um precinho maneiro, cara. Você não vai gastar dinheiro, você vai investir dinheiro. Então se eu fosse você, eu não marcava bobeira e me chamava aqui. E agora voltando para o nosso simulado, a questão de número 4 vai dizer o quê? A África foi palco de expansões das religiões monoteístas. Inicialmente, o judaísmo se expandiu utilizando as rotas cartagianas. Em seguida, o cristianismo se alastrou utilizando mais o meio rural e foi mais frequente na região da Núbia. Por fim, a terceira religião, o islamismo, penetrou nas terras africanas. A expansão do islamismo é um momento em que podemos identificar trocas culturais entre 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa. O Islã começou a sua expansão na África, provavelmente no Egito, logo após a morte de Maomé. Podemos considerar como fator importante e favorável a essa expansão pelo continente africano, letra A conversão dos berberes ao islamismo, pois eles se tornaram importantíssimos no processo de expansão dessa religião. Letra B, a difusão islâmica substituindo as tradições antiquadas da África, como a dos griots e outras formas de tradição oral e escrita. Letra C, a substituição política e religiosa dos antigos califas, chefes anteriores do islamismo, por chefes locais, que inseriam também suas crenças na nova religião.
Isso aqui também me incomoda bastante, então eu já descartaria a letra C. Letra D. A substituição da tradição escrita, característica anterior do Islã, pela tradição oral, que alcançou muito mais adeptos entre os povos orientais e modificou o Alcorão. Isso aqui também, cara, me incomoda bastante, cara. Substituição da tradição escrita pela oral, cara. A gente sabe muito bem que a galera não escrevia muito antigamente, então tinha uma questão mais oral e depois escrita, e agora as duas junto, tá ligado? Então não veio uma para substituir a outra, para acabar com a outra. Então isso aqui também está errado. Então a nossa alternativa correta da questão de número 4 vai ser a letra A. Como a questão falou ali, né, teve essa questão da expansão do islamismo, principalmente ali a partir do Egito, logo após a morte de Maomé ou Mohammed, né? A expansão do Islã, ela foi possível por vários fatores, né? Principalmente políticos, econômicos e culturais. Como a gente viu, né? Teve essa troca de cultura, principalmente entre 3 continentes, né? O asiático, o europeu e o africano. Então, claro que o Islã, ele vai expandir ali pelo território africano, né, pelo continente africano, e claro, depois para além do continente africano. Como a questão e a alternativa deixou claro, um dos principais fatores que contribuiu ainda mais para a expansão ali do Islã foi a conversão dos berberes, né? A partir do momento que os berberes eles se convertem ao Islã, eles vão começar a expandir cada vez mais essa religião. E os berberes, né, eles habitavam ali no norte da África. E eles vão ser importantes por quê? Por causa das rotas comerciais. Era um povo que circulava muito ali entre as regiões, aí dentro do continente africano. Então, automaticamente, né, você chegou ali num determinado local, você vai deixar ali a cultura, a sua religião, e a partir dali, cara, o Islã só foi avançando cada vez mais. E chegamos aí na nossa quinta e última questão do nosso simulado da banca e Consuplan, basicamente, que também serve aí também para o concurso público que virá aí de Saquarema. Então é importante você estudar o conteúdo e depois a banca. Ela vai dizer o que para nós? Considerando o ponto de vista de que o ensino e aprendizagem de história em sua versão escolar moderna resultam de um aspecto político e de um aspecto cognitivo-científico. Temos que a história do ensino de história é um movimento mais ou menos ordenado de versões de um passado comum e de concepções de história que se associam e que se sucedem. Qual identidade e qual passado comum, mas qual concepção de ciência define qual é o pensamento histórico de que se trata em cada momento? E essa é a chave para elaborar e compreender a historicidade do ensino de história. Questões para pensar. No entanto, quando pensamos nas concepções tradicionais acerca do ensino de história, podemos destacar como premissas corretas letra A. A exclusividade, cara, eu não vou nem terminar de ler essa questão, até porque, como eu falei, exclusivo, apenas, somente, isso aqui já anula totalmente a alternativa, então não vou nem terminar de ler. Letra B. A perspectiva memorista. Gente, a perspectiva memorista, desde que compreendida naturalmente, e a concepção crítica da história. Pô, cara, você só vai decorar, mano, até o finalzinho. É a concepção crítica da história. Ok, dá pra passar, mas essa questão memorista, isso aqui tá errado, cara. Você já pode descartar. Letra C. A relação de pura transmissão do conhecimento e o privilégio da ordem cronológica dos conteúdos me parece uma boa. Mas vamos ver a letra D pra gente ter certeza que é a letra C. Letra D. A seleção de conteúdos sintonizada a uma visão de mundo europeu. Isso aqui esquece, cara. Tudo bem, cara, que essa questão da história tradicional e a forma como ela foi transmitida durante muitos séculos e até hoje é transmitida é uma questão mais eurocêntrica, né? Tudo bem que hoje há um grande movimento para descentralizar essa questão da Europa, tirar a Europa ali do centro da história, entende? E começar a abranger e a abarcar e também a incluir novas histórias, novos tipos de pensamentos históricos, tá ligado? E uma questão mais crítica. Tudo bem que a gente ainda tem essa questão mais tradicional de você somente decorar, de você partir de um ponto da história europeia para poder chegar onde estamos hoje, tá? Então você tem que trabalhar tudo isso. Então, de fato, a nossa alternativa que melhor vai se encaixar aqui nesse contexto vai ser a letra C. A relação de pura transmissão do conhecimento e o privilégio da ordem cronológica dos conteúdos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso simulado. Chegamos aí ao fim de mais um momento de estudo, cara. É importante você estudar todos os dias, pelo menos 1%. Não precisa sentar e estudar 10 horas, cara. Estudo aqui 40 minutinhos, 1
1 hora já é o suficiente. Mas é aquela coisa, é importante estudar todos os dias. Deu só para estudar 1 hora? Show. Deu para estudar 3 horas? Show de bola também. Deu só para resolver algumas questões? Tá ótimo. O importante é estudar todos os dias, tá? E muito obrigada aí pela tua companhia. Muito obrigada também por me acompanhar nesse primeiro vídeo de 2026. E espero que você me acompanhe aí ao longo de 2026. Então é isso, gente. Se você gostou da minha pessoa, é só me seguir nas redes sociais, tá? E não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. E caso seja novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder absolutamente nada. Vou voltar aí com os vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!